programa de hoje vai fazer um passeio pela história da ditadura militar no Brasil. Um período de restrições às liberdades e garantias. Um tempo em que o sigilo era marca de julgamentos promovidos na Justiça Militar. Sessões que produziram documentos de um período importante da história do país e que foram resgatados depois de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Já vai longe o tempo em que civis eram julgados por crimes políticos perante a justiça militar em sessões secretas. O presente só pode ser entendido em um futuro melhor construído se nós conhecermos e revisitarmos o passado. Não se pretende mais aceitar como legítima a democracia da ignorância. É preciso não perder de perspectiva que a Constituição da República não privilegia o sigilo. Por unanimidade, a Suprema Corte garantiu a um advogado e pesquisador o acesso aos votos que foram dados em sessões secretas do Superior Tribunal Militar. Julgamentos de presos políticos de crimes contra a Lei de Segurança Nacional na década de 70, na época da ditadura. Entre 1965 a 1985, quando o Brasil viveu sob o comando dos militares, o Estado agia com repressão, vigilância e prisões. Você saía de casa durante a noite e não sabia se voltava muitas vezes. Você não sabia se você estava sendo seguido, se você poderia ser preso a qualquer hora ou não. Nos chamados anos de chumbo, a tortura física e psicológica contra os opositores do regime marcaram a política. A censura também foi uma marca conhecida da ditadura. Você tinha que medir e pesar as palavras. Naquela época você não podia falar no telefone, que se gravavam os telefonemas também. Ela atingiu a produção artística e controlou com um pulso firme o trabalho da imprensa. Havia dois grupos lutando com mais ou menos força para implementar uma política maior, uma política, entender um regime. O grande processo da dificuldade que estabelece para os governos autoritários ou ditatoriais é justamente esse, porque eles têm uma forma de interpretar o que é certo, o que é errado. Naquela época, os que não seguissem as regras do regime militar ou fizessem críticas ao governo sofriam severas retaliações. Alguns dos crimes que foram cometidos durante a ditadura militar, por certo, eles estão prescritos. Mas há crimes, por exemplo, contra a humanidade, que são imprescritíveis de acordo com o direito internacional e de acordo com o nosso atual ordenamento jurídico. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Muitos artistas e jornalistas foram exilados e obrigados a viver fora do país. A ditadura militar também reprimiu fortemente os sindicatos de trabalhadores. Foram proibidas as mobilizações de greve. Diretores sindicais foram presos, caçados e exilados. Se uma pessoa não era da confiança do governo, a pessoa simplesmente recebia essa pessoa que não interessa. Essa aqui não pode concorrer porque tem um bloqueio aqui, tem uma informação negativa nos órgãos de informação, de segurança e informações do governo e, consequentemente, essa pessoa não pode concorrer. Aconteceu na Confederação também. A Confederação sofreu 2 intervenções do governo. O atual presidente da CONTEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, conta que, além dessas intervenções, a instituição também sofreu ataques mais graves dos militares na década de 70. Um exemplo é um companheiro que foi presidente da Confederação muito antes de mim, que eu não cheguei a conhecer, Aloísio Palhano Pedreira Ferreira, que era o presidente da CONTEC, dessa confederação que eu presido hoje. Ele era presidente em 1964
Foi afastado, foi destituído, foi demitido, exilou-se na embaixada no México, foi para Cuba, voltou de Cuba ao Brasil, claro que clandestinamente. Posteriormente ele retornou a Cuba. Na segunda vez que ele voltou ao Brasil, já nos anos 1970, acabou sendo preso, foi torturado e finalmente foi assassinado. Agia-se de acordo com a época. Então não dá para a gente julgar, dá para a gente analisar a situação, dá para a gente entender que não se deve repetir, mas não dá para julgar com os olhos de hoje. Durante o regime militar, os julgamentos no Superior Tribunal Militar de presos políticos e de acusados de crimes contra a segurança nacional eram divididos em duas partes. Em sessões públicas, quando eram feitas as sustentações orais dos advogados, e em sessões secretas, quando eram gravados os debates e os votos dos ministros do STM. O atual presidente do Superior Tribunal Militar, José Coelho Ferreira, explicou que na época do regime militar, o sigilo era mantido porque um ato normativo do tribunal dava proteção especial à documentação sigilosa. A justificativa, entre outras razões, era para garantir a inviolabilidade da vida privada, preservar a intimidade, a honra das pessoas envolvidas. Hoje, o ministro diz que a Justiça Militar não tem motivos para que os processos corram em segredo de justiça. A regra é a transparência, a regra é a publicidade, inclusive nos julgamentos, nas decisões administrativas dos tribunais. Essa é a regra. 88, então, veio isso. O que acontece é que a necessidade de adaptação do Poder Judiciário, dos órgãos da administração, demorou um pouco. Se nós lembrarmos que a Constituição de 88 e só em 2011 é que nós tivemos a Lei da Transparência, chamada LAI, dá para notar que as coisas têm uma lógica de adaptação um pouco demorada, um pouco complexa. Ele lembra que a decisão do Supremo sobre a liberação integral dos acessos dos arquivos do STM, em 16 de março deste ano, foi exatamente no mesmo dia da sua posse, no Superior Tribunal Militar. Naquele dia, estava aqui, posse, todo satisfeito, alegre por assumir a presidência do tribunal. O presidente da República estava aqui, presente. Veio muito jornalista. Alguém me perguntou: o senhor vai recorrer? Eu falei: recorrer de quê? Não tem nada que recorrer. Está tudo aberto, está tudo disponível. Já publicamos edital sobre isso. E eu fui ouvidor, era ouvidor até o dia da minha posse como presidente. E como ouvidor eu comecei a divulgar, a colocar no portal várias informações que ainda não estavam e que tanto o CNJ exigia, como a Lei de Acesso à Informação e o próprio TCU. Antes deste julgamento no plenário do Supremo, em março deste ano, quando a Corte liberou o acesso de documentos secretos da ditadura, uma decisão anterior do próprio STF, só que do ano de 2006, também já havia determinado a disponibilização desse material sempre que solicitado por alguém da sociedade. O problema é que o Superior Tribunal Militar ainda não tinha disponibilizado todo o conteúdo. E por isso um advogado e pesquisador do Rio de Janeiro resolveu entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. O advogado pedia a divulgação do material para concluir uma pesquisa sobre a ditadura militar. Pela internet, a nossa equipe gravou uma entrevista com o autor da reclamação, Fernando Fernandes. O advogado, que mora no Rio de Janeiro, contou que há quase 20 anos tentava ter acesso ao material. Em 1997, o Tribunal Superior Militar ele impediu a pesquisa, acabou apreendendo o material de pesquisa e isso gerou um mandado de segurança contra o presidente do tribunal à época, que foi julgado pelo Superior Tribunal Militar, denegada a ordem, determinando que o arquivo daquele julgamento, o arquivo sonoro, que nunca antes tinha sido pesquisado, fosse trancado por 100 anos. O argumento do Tribunal Superior Militar para que o arquivo fosse fechado foi que
havia um sigilo em nome da intimidade dos perseguidos políticos. O advogado também defende a importância da publicidade de todo o conteúdo dos julgamentos da ditadura, informações que contam parte importante da história do país. Na parte dos julgamentos, a riqueza está que é possível hoje pesquisar quais eram os reais fundamentos e as discussões entre os ministros para a condenação e absolvição. Esta advogada explica que o direito à informação é consagrado pela Constituição Federal de 88. O direito à informação é um direito fundamental, esculpido no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que garante que todas as informações, todos os atos públicos têm que ser públicos, né? Tem que ter a devida publicidade. No entanto, o ordenamento jurídico permite que, em alguns casos, haja classificação de informações. E nesses casos, que devem ser regulamentados por lei e decretos, eles são bastante específicos, principalmente quando há algum tipo de violação à intimidade. Mas esses casos têm que ser temperados com a proporcionalidade e, obviamente, a boa-fé. Há casos em que as informações, sim, esbarram na intimidade, mas existe, ou na pessoa, na figura, na imagem de uma determinada pessoa, mas essa pessoa é uma pessoa pública. Ou os atos nos quais ela se envolveu são atos importantes, políticos, importantes, de importante conhecimento, de interesse coletivo e social. Assim, casos limites, mas no mais comum não há uma contradição. A Lei número 12.527 de 2011 regulamenta o direito constitucional de obter informações públicas. A norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física ou jurídica, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. É preciso destacar que até a década de 90 o Brasil não tinha um regime de acesso à informação, como a maior parte dos países tampouco tinha. A Unesco lançou um dado, uma estatística de que atualmente menos de 50 países têm leis de acesso à informação propriamente ditas. É uma legislação, digamos, que está ganhando moda. Então, a partir da década de 90, foi publicada uma série de legislações sobre documentos públicos, manejo de documentos públicos. Daqui a pouco você vai ver como foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre esse caso. Por unanimidade, a Corte decidiu que os arquivos da ditadura no STM, o Superior Tribunal Militar, não podiam mais ser considerados sigilosos, e sim como documentos públicos. Os detalhes, já já. Estamos de volta com grandes julgamentos do STF, agora direto aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha hoje uma decisão que privilegia o direito à informação, um dos princípios básicos da democracia. Por unanimidade, os ministros do Supremo determinaram a liberação dos áudios de julgamentos secretos do Superior Tribunal Militar e realizados na época da ditadura. O pedido foi feito por um advogado que queria ter acesso aos documentos para a publicação de um estudo sobre o tema. A ação julgada pelos ministros foi apresentada pelo advogado Fernando Fernandes. Ele mora no Rio de Janeiro e conversou com a nossa equipe pela internet. Fernandes contou que procurou o Supremo porque tentava, em vão, por quase 20 anos, ter acesso ao conteúdo. Através dos anos, o STM negou o cumprimento da ordem do Supremo, negou a abertura dos arquivos e, inclusive, prestou informações ao Supremo Tribunal Federal sustentando a tese de que o arquivo estava fechado por 100 anos. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, frisou que a Constituição Federal determina a transparência das informações. A presidente do Supremo afirmou que manter o mistério representa grave ofensa aos princípios democráticos. É preciso não perder de perspectiva que a Constituição da República não privilegia o sigilo, nem permite que esse se transforme em praxis governamental, sob pena de grave ofensa ao princípio democrático, pois, consoante adverte Norberto Bobbio, em lição magistral sobre o tema, não há
nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao mistério. O novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos das atividades estatais como expressivo valor constitucional, incluindo tal a magnitude desse postulado no rol dos direitos, das garantias e das liberdades fundamentais, o direito à informação, a busca pelo conhecimento da verdade sobre sua história, sobre os fatos ocorridos em período avassalador do sentimento nacional e do espírito democrático que surgia, bem como sobre suas razões, integra o patrimônio jurídico de todo e qualquer cidadão, constituindo o dever do Estado assegurar os meios para o seu exercício. Me permito apenas dizer que em tudo e por tudo acompanho a fundamentação e a conclusão de Vossa Excelência, que profere um voto lúcido, histórico e relevante, quer na matéria de fundo, muito bem exposta no voto de Vossa Excelência, que é na dimensão estrita do cabimento e do acolhimento da reclamação, que, em um só tempo, ofende a decisão desse Supremo Tribunal Federal e também a legislação incidente na matéria. Já vai longe o tempo em que civis eram julgados por crimes políticos perante a justiça militar em sessões secretas. E, portanto, 30 anos depois da redemocratização, negar acesso às gravações dessas sessões de julgamento não faz nenhum sentido, além de claramente descumprir precedente firmado por esse tribunal, como bem demonstrou Vossa Excelência. Portanto, apenas para sintetizar, porque sempre faço isso nos meus votos, a minha tese de julgamento, que acompanha a de Vossa Excelência, é a publicidade dos atos processuais prevista no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, garante o acesso dos interessados às gravações de sessões de julgamento do Superior Tribunal Militar, realizados na época da ditadura, independentemente de sua classificação pretérita. Me alinho aos colegas que me antecederam para acompanhar o belíssimo voto de Vossa Excelência numa questão tão sensível e tão essencial à democracia, sobretudo porque entendo que um dos pilares do nosso Estado democrático de direito é justamente esse direito ao acesso à informação, e sempre tendo em mira e tendo a compreensão de que o presente só pode ser entendido em um futuro melhor construído se nós conhecermos e revisitarmos o passado. Ao longo dos votos, todos os ministros do tribunal ressaltaram que a Constituição de 88 e a Lei de Acesso à Informação de 2011 garantem o acesso às informações públicas como instrumento de controle social, instrumento de luta por direitos e cidadania. A liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática, e somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar na forma intentada pela lei no processo democrático. Em suma, é a velha expressão de Thomas Jefferson, no sentido de que a liberdade de falar e escrever guarda nossas outras liberdades. Relembro, por fim, que a Constituição de 1988 dispõe que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, o que torna absolutamente incompatível essa postura pretérita do Superior Tribunal Militar. O artigo 5º, inciso 14, é sempre bom lembrar, para fins pedagógicos, que assegura o acesso à informação, resguardado apenas o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Portanto, não há nenhum tipo de embaraço ao acesso à informação. Outro que me parece muito importante e aplicável diretamente ao caso sob análise é o dispositivo também do artigo 5º, que consta do inciso 33, e vale a pena também ser lido em voz alta por razões pedagógicas. Estabelece o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, que não é o caso, não há nenhum perigo para a segurança da sociedade e do Estado. E há um segundo aspecto que foi muito bem ressaltado também pelos que me precederam, é que no caso aqui está se descumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que é absolutamente inadmissível. O ministro com mais tempo de atuação no tribunal, Celso de Mello, frisou que não se pode impedir a busca pela verdade. Não se pretende mais aceitar como legítima a democracia da ignorância, aquela na qual todos são iguais no desconhecimento do que se passa no exercício do poder usurpado e silenciosamente desempenhado. E esta corte assim se pronunciou na decisão desrespeitada e cuja autoridade está sendo agora restaurada por esta Suprema Corte, provocada formalmente pela utilização de um instrumento constitucionalmente idôneo e destinado a esse fim. Não se pode impor óbice à busca da verdade e à preservação da memória histórica em torno dos fatos ocorridos no período em que o nosso país foi dominado pelo regime militar. No próximo bloco, você vai ver que depois desse julgamento, o advogado, autor do pedido de acesso às informações sigilosas, foi recebido pelo presidente do STM, o Superior Tribunal Militar. Os detalhes, já já. Você acompanha nesta edição o julgamento em que o Supremo Tribunal Federal garantiu acesso às informações da época da ditadura militar. Neste período, os julgamentos de presos políticos no STM e o Superior Tribunal Militar eram secretos. Foi uma longa batalha jurídica. O advogado que entrou com ação no Supremo pedindo acesso às informações até então secretas fez o primeiro pedido em 1997. Quase 2 décadas depois, ao ter o direito reconhecido pelo Supremo, Fernando Fernandes foi recebido em Brasília pelo presidente do STM, ministro José Coelho Fernandes. Mandei procurá-lo e dizer para ele, tem uma decisão do Supremo, não tenho motivo para recorrer, estou pronto para lhe entregar o que você quer. E ele veio cá, aqui nessa sala, sentou-se aí onde você está, e depois tiramos até uma fotografia. O encontro com o atual presidente do STM foi muito bom. Ele afirmou que a partir da gestão dele, o Superior Tribunal Militar já estava se encaminhando para a abertura dos arquivos. A história não pertence a você nem a mim. A história pertence a todos. E quem faz a divulgação disso é importante. Nós precisamos conhecer para o bem, para o mal. E não devemos nos apegar o que pensa aqueles que participaram, seja de um lado, seja do outro. Mas alguém que, em tese, é independente, que não está querendo divulgar a história de A ou B. O ministro Coelho contou que desde maio deste ano, as sessões do Superior Tribunal Militar podem ser acompanhadas em tempo real pela internet, no site do STM. O presidente do STM afirma que desde 1975 os áudios dos julgamentos são arquivados pelo tribunal e podem ser amplamente divulgados para qualquer cidadão. Pode procurar. O que nós tivermos gravado, podemos disponibilizar o áudio. O que nós não tivermos gravado, já digitalizado, nós disponibilizamos, procuramos o meio físico e tiramos as cópias necessárias para o TSE. É isso. O que o Supremo fez foi ótimo. Foi muito boa a decisão do Supremo, porque ela não serve só para nós. Ela foi, num caso específico, para nós, mas ela serve para a administração toda e para todos. A importância da abertura dos arquivos da ditadura militar para a democracia brasileira é total, é plena. Todos os países mais maduros
em suas democracias, têm leis e regimes de acesso à informação ou desclassificação de informações extremamente rigorosos e pró-sociedade, pró-informação social. Isso porque apenas com a publicidade de atos da administração pública é que pode haver um controle social sobre essa administração. Essa decisão ela é fundamental porque o regime de 64 ainda não está desvendado. Nós temos inúmeros corpos de perseguidos políticos desaparecidos. Tivemos um grande trabalho no Brasil da Comissão da Verdade e é preciso uma ampla pesquisa feita por inúmeros pesquisadores para que possamos conhecer claramente o que vivemos no regime de 64. Compreender a nossa história é fundamental para que possamos fazer o presente e o futuro de modo diferente do que fizemos naquela época. Todo povo tem direito de conhecer toda a verdade de sua história, todo cidadão tem o direito de saber que o Estado, por ele formado, faz, como faz, por que faz e para que faz. Todo povo tem o direito de saber, mesmo nos seus piores momentos, para lembrar, lembrar para não esquecer e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados por pais torturados, irmãos desaparecidos, dentre outras atrocidades. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever este e outros programas é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o Grande Julgamento do STF. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.